Bem-vindo a mais um episódio do Planos em Prática, a série de exercícios de escrita criativa aqui do canal. A história que a gente está desenvolvendo agora começou 2 vídeos atrás, então o link para a primeira parte está aqui embaixo na descrição. E no episódio anterior a gente definiu basicamente a premissa da história e bem superficialmente a personalidade do nosso protagonista. E já é o suficiente para a gente começar a escrever, né? Então vamos lá. Eu lembro que no final do episódio passado, eu decidi que a história se passaria em Vereda dos Mercadores, que é uma cidade que eu mencionei aqui nesse conto, a Balada das Irmãs Pug. Foi acho que a segunda história do Planos em Prática, o segundo exercício. Então eu vim aqui no Wattpad rapidinho, que é onde eu publico as histórias completas, e onde tem os vídeos também, para quem quiser ver o processo criativo, né? E vou dar uma olhadinha aqui na história para ver onde eu menciono a cidade e o que exatamente que eu falo sobre a cidade, que eu não me lembro mais, para poder as histórias ficarem compatíveis. Então eu estou vendo aqui já a menção a cúpulas de cobre e altas construções, então a gente já começa a ter uma ideia de como fazer o cenário. Tem aqui alguma coisa que não tem a ver com a cidade, mas são cargueiros que cruzam o céu acima das nuvens. Isso eu posso aproveitar de alguma forma também na história. Depois só aparece alguma coisa significativa aqui no final da história, bem no finalzinho mesmo, onde tem uma das irmãs fala que é para elas procurarem Stan no porto de Vereda dos Mercadores. Então a cidade tem um porto, o que é ótimo, porque no brainstorm do episódio passado eu botei o personagem morando num farol abandonado. Aí aqui tem que as duas, chegando na cidade, elas teriam a opção de ir embora para a terra natal delas de uma caravana. Então eu também tenho que pensar nesse movimento de caravanas entrando e saindo da cidade. Beleza. Então é basicamente isso, e a menção que uma delas faz é a respeito da cidade ser um grande centro comercial, um posto de trocas ali na região, e eu estou planejando fazer o centro próspero, um centro movimentado, próspero, rico, e o litoral abandonado, decadente. É ali que vai ficar o farol abandonado do nosso personagem, que ele vai viver isolado da cidade, como a gente já estabeleceu no outro episódio. E além da própria cidade já possibilitar um espaço para a gente brincar e inventar bastante coisa diferente, há também a menção ao steampunk. Essa história, a Balada das Irmãs Pug, é uma história no estilo steampunk. Então, para saber mais sobre o estilo, eu falo um pouquinho durante aquele exercício de escrita sobre o universo steampunk, as características e tal, mas basicamente você tem um futuro segundo a concepção das pessoas de 1800 e pouco, né, da era vitoriana. Então você pode ter engenhocas, máquinas a vapor. É a literatura do Júlio Verne, só que extrapolada. E o bom desse cenário é que dá para vir com todo tipo de elemento exótico ou bizarro, sem que as coisas pareçam fora do lugar ou forçadas demais. Por exemplo, na premissa eu fiz menção a 2 amigos, o protagonista e o coadjuvante. E eu posso muito bem dar nomes exóticos aos dois, nomes que não têm uma nacionalidade muito óbvia, e vai ficar legal. Então eu pensei em botar Zimri e Zamet, que são os nomes de 2 youtubers que eu acompanho. E inclusive eu não sei nem se a grafia é essa, mas se não for, melhor ainda. Então seria Zimri para o protagonista e Zamet para o amigo. No steampunk isso não tem problema nenhum. Eu poderia inclusive usar nomes antigos brasileiros ou em português, que ficaria legal também. Mas vamos brincar um pouquinho com o exótico, já que a gente está no centro comercial, está numa cidade que recebe muitas pessoas de todo lugar. Fica legal assim. Então vamos começar a escrever as primeiras linhas dessa história e ver a direção que ela vai seguir. Eu gostaria de começar mostrando a cidade de alguma forma, mas como o nosso protagonista está fora da cidade, eu vou mostrar ele no alto do farol, onde ele está se abrigando, e de lá a gente faz um panorama de como é que é a visão dele, e de repente a gente pode até fazer um paralelo com as memórias que ele tem do tempo que ele morava na cidade e tudo mais. Então vamos começar daí.
Bom, então já temos um começo e ficou assim. Zimri subiu os estreitos degraus em caracol até o topo do velho farol. O vento gelado da madrugada açoitou seu rosto, tão logo atingiu a cúpula sem paredes que encimava a construção. De lá constatou, sem surpresa, a existência daquele amontoado de pontos coloridos manchando o centro da escurecida vereda dos mercadores. As luzes do mercado jamais se apagavam. No início, aquela visão o deixava incomodado. Agora, achava reconfortante olhar a cidade de longe. De alguma forma, imaginar que a vida ali seguia em frente lhe fazia bem. Então eu comecei, como eu estava pensando, com um panorama da cidade e um panorama, por assim dizer, do íntimo do Zimri. O leitor até agora não sabe muito bem o que aconteceu com ele, nem o que ele está fazendo no farol. Isso é uma coisa que a gente vai mostrar gradualmente. Uma coisa que está me incomodando aqui de imediato é chamar o mercado de mercado. Como eu falei que eu quero um lugar de comércio, de trocas e de chegada e saída de caravanas marcando o centro da cidade, eu gostaria que isso tivesse a forma de um mercado, mas não tivesse esse nome. Eu queria pensar uma coisa diferente. Afinal de contas, a gente está trabalhando no universo steampunk. Então, qual seria um sinônimo para mercado? Mercado, a gente poderia pensar em empório. Empório é legal. Empório é antigo o suficiente, né, para poder ser steampunk e diferente. As luzes do empório jamais se apagavam. Luzes do empório. Mas poderia ser empório alguma coisa, porque pede empório, né, como se fosse um nome próprio, né? Poderia ser o nome de um personagem, alguma personalidade marcante, e o empório seria nomeado em homenagem a ele, empório fulano de tal. Mas eu não sei se colocar o nome de um personagem logo cedo na história, não... De repente, alguma coisa que afirmasse a importância disso. Então, empório imperial, empório geral, empório imperioso. Seria o sentido de imprescindível e de imperial. Eu pensei em empório real, mas empório real é muito batido, então empório imperioso. Tá ótimo. Então, as luzes do empório imperioso jamais se apagavam. No início, aquela visão deixava incomodado. Esse no início eu posso trocar aqui para situar mais o leitor, senão vai ficar muita coisa jogada. No início de quê? Então, deixa eu especificar isso aqui um pouquinho melhor. Então, não esclareci muito as coisas, mas dei um pouquinho mais de contexto para a situação dele. Nas primeiras noites em que a fome e a insônia o fizeram perambular pelo farol, aquela visão o deixava incomodado, a visão da cidade lá embaixo. Agora, achava reconfortante olhar a cidade de longe. De alguma forma, imaginar que a vida ali seguia em frente lhe fazia bem. Lhe fazia bem de que forma? Deixa eu seguir em frente com esse pensamento também, pra gente logo depois colocar alguma ação do personagem. Ele tem que estar fazendo alguma coisa, senão vai ficar muito chato. A história já começou, tem 2 parágrafos, né? Então eu segui assim. De alguma forma, imaginar que a vida ali seguia em frente lhe fazia bem. Talvez uma parte de si ainda acreditasse que pertencia a tudo aquilo, ou que, enquanto a vereda dos mercadores prosperasse, ainda haveria chance de recuperar o que perdeu. E aí, então, nesse ponto, eu estabeleço a promessa para o leitor, antes de perdê-lo. Então, eu comecei mostrando um panorama das coisas, fui bem descritivo, e no final do segundo parágrafo eu estabeleci, então, um objetivo para o personagem, por assim dizer, né? Ele tem um desejo de recuperar algo que ele perdeu. Se eu tivesse continuado a descrever as coisas antes de marcar alguma característica do personagem nesse sentido, de trabalhar a motivação dele, a história poderia começar a ficar desinteressante. Então vamos continuar brincando assim de trabalhar o íntimo do personagem, as características do personagem, enquanto a gente vai especificando mais coisas sobre a cidade. E a gente já tem que incluir algo que o Zimri estivesse fazendo ali em cima no topo do farol de madrugada. Ele não pode estar só ali pensando. Então, depois a gente pensa nisso. Vamos seguir um pouquinho mais com a história e aí a gente começa a bolar alguma ação para ele fazer aí.
Então, continuando, minha preocupação agora foi estabelecer um pouquinho mais do passado da cidade e aquilo que eu tinha falado de o litoral ser decadente, abandonado, feio, e o centro onde as coisas fervilhavam agora. Depois a gente justifica o porquê. E ficou assim. Zimri fitou o centro da cúpula, onde ficava o robusto alguma coisa, uma tractana que eu vou inventar o nome daqui a pouco, responsável pela orientação dos cargueiros obsoletos, quando as mercadorias ainda chegavam pelo mar, para justificar a existência de um farol ali, né? Nos tempos dos seus avós, era aquele farol o ponto mais luminoso da região. Isso quando a parte litorânea da cidade ainda possuía algum valor. Muito havia mudado desde então. Eu quero depois mostrar que a praia ficou imprestável. De repente, poluição, as águas ali se tornaram tóxicas, alguma coisa assim. Agora, o robusto o quê? Um dispositivo, alguma coisa que tenha especificações que o leitor não vai conseguir entender o que é, mas vai entender que é o equivalente a uma lâmpada, uma luz muito brilhante, uma chama. Antigamente os faróis eram labaredas, depois passaram a usar lâmpadas. Mas no steampunk a gente não vai usar uma coisa tão normal. Um robusto gerenciador. Gerenciador de quê? Gerenciador de uma luz, alguma luz intermitente, uma coisa que fica pulsando. Gerenciador de pulsares. Tecnicamente, um pulsar não tem nada a ver com esse tipo de equipamento, mas soou bonito. Gerenciador de pulsares. Então, Zimri fitou o centro da cúpula, onde ficava o robusto gerenciador de pulsares. Responsável, não. Tem alguma outra coisa. Ele é um gerenciador de pulsares de quê? Senão não tem ritmo. Ele é motorizado, ele é laminado. Ele é um gerenciador de pulsares laminado, responsável pela orientação dos cargueiros obsoletos. Essa peça não existe mais, agora só tem um espaço ali naquele lugar. E eu já especifiquei aqui que o passado da cidade, nos tempos antigos, as coisas eram diferentes, né? Aqui minha ideia inicial era justamente mostrar por comparação como a cidade de Vereda dos Mercadores era avançada e as outras em volta eram primitivas, mas eu acabei dizendo que elas pareciam tão primitivas quanto as tribos das terras do norte. Ou seja, acabei de colocar essa história e Vereda dos Mercadores e as Irmãs Pug no mesmo mundo de Uras e o Deus na Montanha Vermelha. Então, a partir de agora, aquelas terras das tribos ficam ao norte e a cidade de Vereda dos Mercadores fica em algum lugar no litoral, numa parte sul desse continente. No final das contas, vai ser interessante tentar colocar o máximo de histórias possível dentro desse mesmo universo, ainda que cada uma tenha surgido sob uma perspectiva, uma proposta diferente. E agora vamos tirar o Zimri da inércia, da contemplação. Eu estava dando uma lida e percebi que o melhor lugar para acrescentar o momento da ação do personagem, ou pelo menos para iniciar essa sequência, é ali logo depois do pensamento dele na questão de recuperar o que ele tinha perdido, né? Então acho que esse ponto é o melhor para a gente introduzir alguma coisa. E eu pensei, como o personagem está com fome e sozinho e subiu ali porque ele não consegue dormir, que de repente ele interrompe o pensamento dele justamente porque ele viu um pássaro, uma ave pousando em algum lugar, é um lugar aberto, um farol, né? Então ele viu alguma ave noturna pousar ali e foi tentar pegar e ele vai logicamente se frustrar, não vai conseguir. E aí a gente continua com as descrições que a gente precisa. Então vou dar uma pesquisada aqui nas aves de hábitos noturnos. Essa aqui é interessante, Urutau. Mas eu gostei dos apelidos, Mãe da Lua ou Ave Fantasma. Isso aí eu acho que combina lá.
Uma ave solitária, permanece imóvel durante o dia e de noite tá, beleza. Vamos usar a ave fantasma. Bom, então acrescentei toda a sequência aqui de uma caçada frustrada para enfatizar o lance dele estar miserável, faminto e tudo mais. E foi bom que fez até uma ligação com as memórias que ele iria ter sobre o farol e dos tempos dos avós, que era o que vinha logo em seguida, né? Então ficou assim. Logo depois de eu falar da esperança dele de recuperar o que ele perdeu quando ele visualizava o brilho da cidade, eu acrescentei: um arranhar contínuo devolveu sua mente ao presente. Inclinou a cabeça e conseguiu visualizar, a custo, as penugens salpicadas em negro e marrom de uma ave fantasma. Não era das maiores, talvez por isso mesmo tivesse levado a pior em uma disputa por alimento e agora mancasse perto de uma das colunas de madeira que sustentavam a cúpula, em uma tentativa quase bem sucedida de se camuflar. O estômago de Zimri vibrou. Sem piscar, ele avançou lentamente, colocando vagarosamente os pés no piso. Depois eu vou dar uma trocadinha ali, que tem muito lentamente, vagarosamente, isso deixa o texto feio. Seu bote, no entanto, não foi rápido o suficiente para capturar a presa. A ave fantasma saltou para longe do farol, planando desajeitadamente até sumir na escuridão logo abaixo. Então tem que mexer aí também. Com um suspiro de frustração, ele sentou apoiando as costas na coluna onde seu inesperado visitante tentou se esconder. Costumava ser mais fácil em sua infância, então dele caçar as aves fantasma, né? Fitou o centro da cúpula, onde ficava o robusto gerenciador de pulsares laminados, e aí a gente continua como estava. Então a gente já tem uma apresentação razoável, mais para frente a gente acrescenta algumas coisas, ou até volta aqui para desenvolver, mas agora está na hora da gente chegar ao segundo ato. Então dei uma limpada aqui, ficou assim. O estômago de Zimri vibrou. Sem piscar, ele avançou com cuidado, colocando vagarosamente os pés no piso. Seu bote, no entanto, não foi rápido o suficiente para capturar a presa. A ave fantasma saltou para longe do farol, planando como pôde até sumir na escuridão logo abaixo. Então ficou um pouquinho melhor, mas ainda tem algumas coisinhas para reformular, a gente vai ver mais para frente. O bom dele estar no topo de um farol é que a gente consegue arrumar tudo ao redor dele e ele visualizar com facilidade. Então ali depois que ele teve aquela reflexão sobre o que mudou na cidade do tempo que o farol ainda era muito importante para agora, eu fiz ele dormir, porque afinal de contas era metade da madrugada, e deixei o espaço para a gente colocar um sonho. Então, de repente, aqui podem entrar algumas visões, algumas coisas sobre o tempo dele na cidade. Pode ser um sonho perturbado, um sonho onde ele não estivesse totalmente inconsciente. E aqui a gente pode introduzir, então, algumas coisas sobre o passado para contextualizar melhor com o que ele era em Vereda dos Mercadores e como ele perdeu tudo.
Então vem o despertar dele e o jeito que eu arrumei para ele receber a notícia que a gente precisa para continuar a história, né? Ficou assim: despertou a tempo de ver a manhã nublada começar a tomar forma. Esticou o corpo dolorido enquanto observava a praia imunda, oculta durante a noite. Suas águas preguiçosas e viscosas pareciam algo vivo, contorcendo-se de dor à aproximação de cada onda. Tô querendo realmente enfatizar as diferenças de cenário. Ali do lado de fora, na parte litorânea, vai ser tudo de ruim, e no centro, onde tem o Empório Imperioso, tudo vai bem, é um lugar confortável. Uma pequena movimentação lhe chamou a atenção, do lado oposto. Um grupo de infelizes, já tem um pequeno em cima. Um grupo de infelizes como ele, aqui eu vou dar uma especificada, só por questão de ritmo. Um grupo de homens e mulheres tão infelizes como ele, tão infelizes quanto ele, amontoava-se diante do muro da antiga usina de algo que eu ainda vou ver o que é, ainda vou decidir. Zimri sabia que só poderia ser uma coisa. E o que eu estou pensando agora? Ele vai descer e vai interagir um pouco com essas pessoas que estão ali embaixo, é mais um jeito da gente expor o problema e o universo que a gente está desenvolvendo, e vai ver no cartaz um anúncio da execução do sócio dele, para breve, por conta do assassinato da pessoa que fez com que ele perdesse tudo. Então a gente já introduziu bastante elemento interessante na história e ainda tem muita coisa para fazer, muita coisa para ser decidida, desenvolvida. Falta justificar a cicatriz no rosto dele, falta mostrar como era a vida dele na cidade antes dele sair, e a gente vai ter que dar uma vida boa, bem confortável para ele nesse sentido, mas isso vai ficar para o próximo episódio. E enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist com todos os exercícios feitos até agora, e aqui embaixo na descrição tem o link para o nosso site e as nossas redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima.